Agora veremos qual é a importância da educação ambiental. Bom, ela está relacionada diretamente à questão do homem e do meio ambiente. O meio onde está o homem, por exemplo, são as grandes cidades, é onde nós habitamos, é onde nós mais influenciamos o nosso ambiente. Diferente daquilo que se acredita de que o meio ambiente são apenas os aspectos naturais. Porém, estes também influenciaram as ocupações do homem, como por exemplo rios e corpos d'água. A disponibilidade de água é essencial à vida e à formação de grandes cidades, por exemplo. Precisamos então entender qual é o nosso ambiente. Onde nós estamos. Por exemplo, se você vive no sertão, no semiárido do Brasil, o seu ambiente é muito diferente daquela pessoa que vive na Amazônia, onde você tem um clima muito chuvoso, por exemplo. Logo, as questões ambientais, as angústias, os problemas a serem refletidos, a serem pensados e resolvidos, serão diferentes, a depender da área, a depender do ambiente onde você está. Claro que não podemos esquecer que o ambiente, como o nosso planeta, é inteiramente integrado, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, ainda que pequeno, vai afetar o outro. Pense sempre em como passar isso para os seus alunos de um modo prático, que esteja relacionado ao cotidiano, à vida daquele aluno e ao ambiente no qual ele vive. Quando começou e como evoluiu a educação ambiental? A educação ambiental, ela começa principalmente na década de 70, mais precisamente em 1972, quando tem um encontro sobre desenvolvimento sustentável. Este encontro em Estocolmo, ele trouxe justamente o conceito de desenvolvimento sustentável, muitas vezes confundido por várias pessoas. Muitos acreditam que o desenvolvimento sustentável é apenas a sustentabilidade, ou seja, a relação com a natureza. Entretanto, existem outros dois elementos cruciais para isso, a sociedade e a economia. É impossível nós conservarmos um meio ambiente, um bioma como a Amazônia, se a economia local não for próspera ou se a sociedade não estiver de acordo com aquilo que acontece. Ou seja, para nós termos um desenvolvimento sustentável de fato, precisamos dessas duas palavrinhas, desenvolver social e economicamente o local e também da sustentabilidade, pois o ambiente é extremamente importante para que o desenvolvimento ocorra. Quando acontecem as ações concretas? As ações concretas sobre meio ambiente começam especialmente nos anos 90, com dois grandes acordos, como o Protocolo de Quioto e como o Protocolo de Nagoya, que vai retratar sobre recursos genéticos, sobre biopirataria. O de Quioto, por sua vez, trata muito sobre a poluição, traz coisas como créditos de carbono. Então, é a partir dos anos 90 que nós teremos a questão ambiental dominando pautas de discussões pelo mundo, com grandes acordos como a ECO 92 e, posteriormente, a Rio+20 no Brasil. Esses acordos também acabam moldando a legislação de cada país, como a legislação brasileira, que foi alterada a partir de 1988, com a nova Constituição, porém ela acaba sendo modificada em vários aspectos a partir dos anos 90, tendo demarcação de territórios indígenas, por exemplo, que fazem parte desta pauta, entre outros como o Sistema Nacional de Unidades de Conservação Ambiental. A legislação brasileira também, já nos anos 90, propõe a criação da educação ambiental, tanto para o ensino superior quanto para o ensino básico, ou seja, trazer para as nossas crianças e também para os nossos adultos as noções básicas e necessárias para um bom desenvolvimento do nosso país, em todos os lados, social, econômico e também, principalmente, ambiental. É possível notar também diversos tons de verde, uma analogia, que nos traz algumas questões. Há aquele ambientalista extremo e há aquele que talvez seja verde, porém só quando é necessário. Ou seja, nós veremos por aí, pelo mundo afora, até com as nossas crianças, diversos tons de verde. O importante é sabermos lidar e nos adaptar a isso e discutir as teorias e os fatos de uma maneira sempre coerente. Agora vamos para o próximo passo, que é realizar uma breve tarefa. Neste momento, eu lembro a você, aluno, o quão é importante realizar as atividades no diário de aprendizagem e não deixar apenas tudo para o final, para a última prova que você terá. Portanto, vamos colocar aqui uma questão para que você possa refletir sobre um pouco do conteúdo que você já estudou e que viu agora nesta videoaula. Neste momento,
será pedido para que você faça uma breve pesquisa sobre a evolução dos acordos ambientais e que traga dentro de um desses acordos um tema que seja pertinente a ele e que seja de seu interesse. Por exemplo, pode ser a poluição, pode ser a biopirataria, pode ser a reciclagem. Dentro da Eco 92, da Rio+20, dentre outros possíveis encontros, nós temos alguns temas muito relevantes e que são tratados tanto fora quanto dentro do nosso país. Traga isso para a discussão, traga para a nossa web aula. Após a sua tarefa, faremos agora uma pergunta de autoavaliação, ou seja, aquilo que foi comentado durante a videoaula. Nós comentamos aqui sobre as questões do meio e do homem, da relação entre ambos. Escolha uma das respostas que mais se aplique à relação entre o homem e o meio ambiente, como nós já vimos no começo desta aula. Muito obrigado e estarei à disposição de todos para eventuais dúvidas.